Olá pessoal, eu sou o Liber, esse é o Kitnet HQ e estamos de volta. Acabei de ler esse monstro aqui, o Monstros do Barry Windsor Smith, cara. Uma história em quadrinho aqui, quase 400 páginas, com uma arte espetacular, cara. O Barry Windsor Smith, ele manda bem pra caramba no desenho. Um trabalho de Ashura, uma composição de preto e branco alucinante. Essa história que era para ter sido uma história com o Hulk da Marvel. Só que por alguma razão lá atrás acabou não dando certo e o Barry Windsor Smith manteve essa história na cabeça, ficou trabalhando nela, ia, voltava. Inclusive eu acabei de ver um vídeo bem legal do Érico Assis. Se você procurar aí no YouTube, você vai encontrar ele comentando a tradução que ele fez. Ele conta que o Barry Windsor Smith fazia as páginas na mão, pintava tudo, e colava os balões com texto na página. E demorou tanto, foram tantos anos ele desenvolvendo a história, que as páginas guardadas, a cola perdeu o efeito e os balões se descolaram. Aí um dia ele foi abrir o arquivo, tava todos os balõezinhos soltos e ele teve que remontar, recolocar os diálogos nos lugares. Então, você calcule que esse foi um trabalho que o cara começou a fazer, parava, voltava, ele deve ter repensado, deve ter... Cara, 35 anos é uma vida. O quanto que você muda como pessoa em 35 anos, né? E a arte mesmo, se você olhar o detalhe das páginas, o cuidado... Cara, isso não é coisa que você faz assim num dia, cara. O cuidado que ele tem desde o planejamento do layout, o ritmo, a montagem e aquelas achuras detalhadinhas. Gente, que coisa maravilhosa. Monstros, a gente já vê aqui nessa capa. Aliás, teve um bafafá sobre capas que eu também acho interessante. A capa foi um redesenho para a edição brasileira da Todavia, né? Elas pegaram um quadro interno e ampliaram. A capa original americana também é uma ampliação de um quadro interno. O pessoal reclamou da diferença entre a capa original americana e a capa brasileira. Mas, na boa, gente, eu entendo que dá para considerar, discutir ali, mas para mim não fez diferença. Assim. Eu acho que a história fala mais alto do que a capa, assim, na boa. E a edição aqui da Todavia tá muito bem cuidada. É uma impressão, o preto da página, assim, cara, tá tudo valorizando muito a arte do Barry Windsor Smith, assim. O que você vai encontrar? Como eu disse, essa é uma história que era para ter sido do Hulk. Separei aqui uma edição, essa ediçãozinha aqui, o Immortal Hulk, volume 11, é uma coletânea de histórias que não é uma coisa assim que eu vou dizer para vocês, precisa ler, mas ela é interessante porque na primeira história aqui, a gente já tem uma coletânea de 3 histórias de momentos da vida do Hulk. Então, é uma história escrita pelo Bill Mantlo, tem outra ali que é escrita pelo Peter David, né? E são histórias que mostram a ideia de que o Bruce Banner tinha um pai abusivo. O pai do Bruce Banner, o Brian Banner, ele era muito violento com o filho. Ele tinha uma fantasia esquizofrênica de que o filho era um monstro. Então, ele odiava o filho, ele espancava o filho. Ele acabou matando a mãe, né, a esposa dele, na frente do pequeno Bruce. Então, o Bruce Banner tem toda uma série de traumas com relação ao pai. Naquele filme do Ang Lee, isso foi trazido, né? E eu acho muito interessante ter um vilão que é o pai, toda essa questão de violência familiar ali, essa questão de tensões, essa questão de loucura. E é essa chave para a história que o Brian conta aqui, que o Barry conta aqui, né? O Barry Windsor Smith. E, cara, porque é isso, nós vamos ter aqui, em vez do Bruce Banner, o Bob Bailey. Né? Ele não é um super cientista, não é um gênio que nem foi o Bruce Banner. Ele é um cara que sofreu muita violência na infância, se tornou um morador de rua e acabou tentando uma carreira no exército. E como ele não tinha um olho, como ele era um morador de rua, como ele era um indigente, encaminharam ele para um projeto secreto dentro do exército.
E daí dentro nesse projeto secreto acontece uma série de horrores e ele se torna a criatura, o monstro, o Hulk desse livro aqui, né? Tão poderoso quanto o nosso Hulk. Então é muito interessante porque quando você pensa em histórias do Hulk, o que você vai pensar é em confrontos com o exército, é destruição em massa. E aqui nesse livro das 400 páginas, eu acho que deve ter umas 10, 15 que mostra embate com o exército. Todas as outras páginas elas levam a história para um rumo bem diferente. A questão do drama familiar, a questão da violência em casa, a mãe do Bob Bailey, né? Essa personagem, a mulher, outros personagens que cruzam a vida dele, todos eles ganham muito mais destaque que o próprio Bob Bailey e o monstro que ele se torna. Então é uma história que vai trocando os focos. Você começa acompanhando um determinado personagem que era o soldado que recebeu o recrutamento dele e encaminhou ele para o projeto. Aí esse soldado, quando começa a imaginar o que vão fazer com ele nesse projeto, ele começa a sentir culpa. Aí começa a se desdobrar ali uma outra história que começa a mostrar que esse soldado tinha dons mediúnicos. Só que esses dons mediúnicos, o modo como o Barry Windsor Smith mostra isso na história, o modo como ele mostra os diálogos, a relação desse soldado com a esposa, com os filhos, a construção de personagem é toda trabalhada, toda lenta. As decisões que os personagens vão tomar são páginas e páginas. Não estou falando isso num sentido de dizer, é cansativo, mas não é nada cansativo. É um negócio assim que é super bem trabalhado, tem todo um ritmo natural que você não imaginava que ia ter numa história dessas. Eu, pelo menos, não imaginava, né? A minha história favorita até agora do Barry Windsor Smith era o Arma X do Wolverine. Li lá atrás, nos anos 90, tem uma edição aqui em algum lugar pequenininha da Abril, né? Grandes Heróis Marvel. Comprei depois outras edições, comprei a edição original americana. E é uma história do Wolverine, que quem já leu sabe que o Wolverine mal aparece nela. Ele tá lá o tempo todo, só que ele tá dopado, estão colocando adamantium nele. Então toda a atenção da história, toda a narrativa é conduzida pelos militares, pelas pessoas que estão trabalhando ali no projeto, né? Aqui é muito parecido, porque você tem essa história desse monstro, do Bob Bailey, mas ele tá ali, estão acompanhando a história dele, mas não é ele o principal, é todo o entorno dele, todas as pessoas que cruzaram o caminho dele. E o Barry Windsor Smith trabalha tão bem esses diálogos e essas tramas, quanto ele trabalha o desenho, cara. É uma história assim que ela vão aparecendo os personagens, a gente vai vendo como as coisas aconteceram. Tem uma série de flashbacks, não é uma história cronológica, então você está acompanhando um período, daí volta atrás uns anos, de repente você conhece um outro episódio que tinha acontecido alguns anos antes, volta. Só que você não se perde, porque é tudo muito bem trabalhado, é muito bem conduzido, tem marcações de tempo e datas que você não se perde assim na história, né? E cara, eu achei impressionante. Foi dito que esse é o último trabalho do Barry Windsor Smith, que ele não vai mais fazer quadrinhos, que é a aposentadoria de uma carreira de mais de 50 anos de quadrinhos. Então, eu realmente acho que ele colocou aqui essa questão que eu falei dos poderes de visão, né? As questões mediúnicas, aquelas questões espirituais. Tem muitas conversas aqui sobre destino, sobre você passar uma vida inteira que parece que não faz sentido e depois no final encontrar um sentido quando olha para trás, sobre qual a razão do sofrimento, qual é a razão da brutalidade, sobre o mal humano, né? O que existe, o que é de perversão humana. Os vilões aqui são nazistas e o modo como ele mostra a perversão desses personagens, o autoritarismo, a doença deles. Quando a gente fala em perverso, é o prazer com o sofrimento alheio, é algo maligno mesmo. Ele vai mostrando e a gente vai sabendo quem são os monstros dessa história de um jeito que me surpreendeu bastante. O final, sem spoilers, cara, o final, se você chegar nesse final, você pode até pensar, cara, é um final bobo? Não. É um final otimista e alegre? Não. É um final medonho, triste. A leitura que você vai fazer vai depender da tua posição.
no que você quer acreditar. Ah, era tudo verdade ou foi tudo um delírio? Né? Terminou bem ou é tudo uma ilusão, né? Uma fantasia? Isso daí, né? Ah, era tudo um sonho? Não, não é bem por aí, mas acho que o significado que você vai dar para essa história vai depender muito de como que você encara a vida, a maldade das pessoas, o sentido da vida, né? Então, e é um trabalho que realmente, cara, é anos, décadas da vida de uma pessoa, de um artista, de repensar, de trazer de volta, porque ele com certeza deve ter repensado muita coisa na história, deve ter essa história que eu contei que os balões se descolaram e ele foi recolocar, ele percebeu, diz o Érico Assis, né, que ele percebeu que alguns diálogos não eram necessários, então ele tirou. Então foi uma história que foi se construindo ao longo desses 35 anos e agora no final a gente vê muito da vida e do olhar do autor sobre o mundo, né? Sobre como são as pessoas, sobre a maldade humana, sobre redenção. Eu achei um trabalho muito honesto, muito sincero, muito poderoso. Eu acho que vale muito a pena conferir. Tem essa questão dos super-heróis. O personagem, um dos personagens aqui, lê quadrinhos, a questão da história em quadrinho. Tem uma hora que uma mensagem escrita numa história em quadrinho. Tem a questão da fantasia, tem a questão da pessoa ser julgada como louca por causa das coisas que ela viu, das coisas que ela acha que viu. Então, é uma história que é muito bem conduzida, muito bem amarrada, os diálogos são muito legais, as relações humanas eu achei muito bem construídas aqui. Gente, o Barry Windsor Smith é um artista, é um dos nossos maiores, assim, vale demais a pena. Se você leu e quiser deixar a sua opinião aqui embaixo pra gente, por favor, seja bem-vindo, bem-vinda. Muito obrigado pela audiência. Se quiser, assina o nosso canal. Estamos voltando aqui, vamos voltar a falar de quadrinhos e criatividade aqui. Muito obrigado e nos vemos na próxima. Até lá, pessoal!